Olá, bem-vindos ao episódio 2 do meu podcast Café com Propósito. Sou Adriana Oliveira, criadora do podcast Café com Propósito, mentora de carreira com o meu método Gaia e também gerente comercial na Localiza, porque nós somos assim, mulheres multifunções. Através do meu método, método Gaia, que através de ferramentas, aulas gravadas e também muitos insights e conversas, eu consigo ajudar pessoas a se desenvolverem, na carreira e na vida pessoal e a ter insights e gerar uma transformação para o seu futuro, para ter um futuro de sucesso. O Café com Propósito, ele nasceu da minha vontade de compartilhar experiências com o mundo, não só minha, claro, mas dos convidados aqui, presentes. Eu tenho um círculo social muito bacana e eu queria poder compartilhar todas as vivências e experiências dessas pessoas que estão comigo na minha jornada. E nada como começar aqui com as minhas mentoradas mais engajadas. É um prazer, abrir agora o meu segundo episódio com a Daiane Alves, que foi uma das minhas mentoradas, que inclusive se desenvolveu muito bem durante e após a mentoria. E eu queria convidá-la aqui para tomar um café comigo e poder falar um pouquinho mais dessa experiência. Para começar, Dai, obrigada pelas flores, lindas flores aqui que eu recebi dela para iniciar um novo projeto. Sempre muito importante o apoio de mulheres com mulheres. A gente tem que valorizar muito isso no nosso círculo social. Eu queria que a Dai se apresentasse, como pessoa e ficasse à vontade aí para falar da sua experiência. Dri, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu me chamo Daiane Alves e existem duas Dais, A Dai antes da mentoria e a Dai pós-mentoria. Eu venho de uma família muito humilde, meus pais nordestinos, assim como boa parte da população de São Paulo. Nasci e cresci aqui na Zona Norte de São Paulo, apesar da gente estar falando aqui da Zona Sul, Mas eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora e com muitos propósitos. Mas eu tinha dificuldade em reconhecer tudo que eu merecia. Então, muitas vezes, aconteciam coisas ótimas comigo. E eu, nossa, será Tinha dificuldade de aceitar aquilo. De aceitar, E muitas vezes as pessoas incentivavam, você é boa nisso, você é boa naquilo. E eu falava, puta, eu sou boa em tantas coisas. As pessoas enxergavam o potencial em você e você não se auto-enxergava, Sim, exatamente. E durante o processo da mentoria, uma das coisas que abriu o meu olhar foi, eu sou polímata. Essa palavra me marcou muito, porque os nossos maiores propósitos normalmente estão ligados às nossas maiores dificuldades. Então, você conseguiu fazer com que eu enxergasse isso. E a partir daí, ter os insights necessários para uma transformação. Ai, que legal. A gente vai explorar um pouco mais esse tema. O ser polímata foi um post que eu fiz e eu trouxe para a mentoria para a gente discutir, E acabou da gente, de eu ver, o meu interesse, os meus valores e características similares. Eu sempre associo, a minha experiência, as experiências das minhas mentoradas. E a Dai tinha muito disso também. E a gente acabou discutindo isso e desenvolvendo daí um insight. Você vê como mentoria não é uma coisa muito fechada, A gente até tem uma estrutura. Eu gosto tudo muito bem sistemático, estruturado, mas a partir dessa estrutura se desenvolve muita coisa, E é isso o poder da mentoria, tá bom? Falando um pouquinho ainda sobre justamente a mentoria, da sua decisão de entrar na mentoria. Qual foi o pensamento que você teve, ou o momento de vida que você estava passando, que te impulsionou a decidir fazer uma mentoria? 2024... eu estava decidida que faria alguma coisa diferente do mercado que eu atuava. Então, eu queria fazer algo meu, algo que impactasse. Eu descobri em 2024, que o que me movia era conseguir ajudar outras pessoas. Então, eu já fazia isso no meu segmento de atuação, que eu continuo, inclusive, que é o ramo da digitalização de documentos, gestão de projetos. Certo. Mas eu queria alguma coisa a mais, faltava alguma coisa. E aí, eu havia tomado essa decisão, mas eu não sabia por onde começar. E foi a mentoria que fez com que eu tivesse os insights para dar esse passo. Tá, você já estava buscando, porque assim, para quem não sabe, eu e a Dé, a gente se conheceu
numa viagem de festa, tá, gente? Pra você ver. Acho que é até legal uma fala que ela tava comentando comigo sobre oportunidade. Você quer repetir? Quero. Porque o pessoal fala que das festas a gente não tira nada, mas é saber aproveitar o momento e com quem estamos. Por quê? Exato. Porque a gente se conheceu numa festa. Sim. A gente poderia ali simplesmente, cada um tomar seu drink e ir embora. Mas não, trocamos Instagram e a partir dali criou uma conexão que tanto da minha parte quanto da sua, soubemos aproveitar e otimizar o Com nosso certeza. tempo e criar essa conexão e expandir, alavancar e graças à sua ajuda, cá estou. Então, foi muito bacana esse encontro, porque, na verdade, encontros casuais a gente tem o tempo todo, né? Mas ela já estava na busca, né? O que a Dai falou pra mim ela estava numa busca de algo mais. E ela viu que eu estava com um projeto de mentoria, me conheceu, por acaso, entre amigos, né? Mas se identificou. Eu acho que essa identificação é necessária para você escolher um mentor, né? Fala assim, ela tem um estilo de vida tal, ela tem alguma coisa a mais que possa me acrescentar, que eu gostei, né? Que vale a pena agregar aqui na minha vida. Então, assim, pela rede social dá para você acompanhar, ter uma ideia, né? Mas a verdade, o que muda é a decisão de ousar, investir e seguir dentro de uma mentoria fiel ao que você acredita. Porque isso faz toda a diferença, né? Você tomar uma decisão, investir e ir até o fim numa escolha. Que é isso que é o diferencial de vocês aqui, né? Minhas mentoradas maravilhosas que estão aqui comigo. E aí você buscou essa mentoria, Dai, para sair de onde você estava e ir para um próximo passo, né? Você queria dar esse próximo passo, mas você ainda não tinha próximo passo. Você queria sair de onde você estava. Explica mais sobre essa dor que você tinha de estar há muitos anos, né, num mercado, se sentir estagnada e querer avançar. Sim. Eu tinha uma estabilidade, estava ali na zona de conforto, com uma remuneração até legal, fazendo o que eu gosto, mas eu sempre tive essa ambição do algo a mais. Uma das viradas de chave que eu tive é que não precisava ser uma ruptura, e sim uma transição inteligente do que eu estava fazendo para o que eu queria caminhar, dar espaço a mais. Sim, não, perfeito. Eu lembro que durante a mentoria, Dai, eu dei uma tarefa que eu dou para todas as minhas mentoradas, que depois de um processo de autoconhecimento e tudo, é fazer o mural dos sonhos, né? E aí a Dai me surpreendeu com um pôster gigante, com tudo que existe no mundo de sonhos, e não só isso, com os planos táticos de chegar até ele, com datas e ações. Eu falei, nossa, você fez o plano da vida inteira já aqui. Muito bom. O mural dos sonhos, para quem não sabe, você pode sonhar e só colocar uma imagem, né? Só colocar um ponto ali de uma visão, alguma coisa legal que te inspire, né? E a ideia do mural dos sonhos é você projetar o seu sonho em imagem, escrita, fala, enfim. E ela veio com um mapa, né, Giga? Eu falei, não pode falar isso. Falei, caramba, meu, mas que negócio bacana. Quanto tempo você ficou nisso? Ela falou, foi um domingo inteiro. Eu falei, eu imagino. Mas o mais legal é que ela, com isso, treinou o cérebro dela, né? E o universo ali, para conspirar a favor, né? Que sempre engraçado. Por mais diferentes que as mentoradas sejam e venham com propósitos diferentes, né? A Dai, ela veio para alavancar a carreira, sair ali do piloto automático. A Débora, ela veio para uma transição de carreira, para se posicionar em vendas. Também teve a Carol, que queria melhorar sua marca pessoal e se posicionar na empresa atual. Então, assim, mesmo com tudo isso, todas mudam a partir do mural do sonho. É muito louco, né? Então, a partir do momento que você se inspira em você mesmo, se permite sonhar, vem os novos insights. Então, não sou eu, mentora, que falo, não, seu caminho é este. Sai da própria pessoa a resposta. Isso é o mais legal. Só que aí você precisa de um processo para isso, que é através do método Gaia. Vamos lá. Então, falando um pouquinho mais dessa sua experiência, né? Aí já entendendo que você passou ali do Mural dos Sonhos, fez um trabalho excepcional. Como que a jornada da comunicação chegou até você? Esse insight de você, né, agora ser uma comunicadora. Posso só fazer um complemento do Mural dos Sonhos? Por favor, esse espaço Porque é seu. Eu cheguei com um quadro branco gigante, a louca gestora de projetos baixou ali e... Foi maravilhoso. Inconscientemente, eu já fazia isso
desde da minha infância e adolescência, porque eu verbalizava para minha mãe, mãe, quando eu tiver 18 anos, eu vou fazer tal coisa, quando eu tiver 19, eu vou estar com o meu primeiro carro, E aí um dia eu escutei da minha mãe assim, filha, a gente é pobre, você tá sonhando muito alto. E a crença limitante, né, da sua mãe querendo, e sem querer ela passa pra gente, pra outras gerações, né? Sem querer. E eu demorei em perceber que muitos dos bloqueios que eu tinha, eu carregava por conta, infelizmente, a geração dos nossos pais não tem o conhecimento que nós temos hoje, não tem o acesso à informação que nós temos. Então, depois de muitos anos, eu fui trabalhar um pouco essa questão das permissões e com a mentoria, quando eu fiz o Mural dos Sonhos, eu percebi que eu precisava resgatar o que estava dentro de mim adormecido, que era aquela pessoa que visualiza lá em 2030, que é algo instintivo meu. Então, eu coloquei desde as coisas mais simples até as mais complexas. Muito bom. Você identificou, criou uma consciência da crença. Olha isso, que é um trabalho meio que de psicólogo isso, né? Muito. E você consegue, através das ferramentas e das mentorias, separar um espaço para você pensar nisso. A verdade é essa. É um espaço na agenda para pensar sobre você, né? Que no dia a dia, a gente não faz isso sozinha. Aí, do nada, vou lá pensar em mim. Não é assim. Precisa de uma prática, precisa de um impulsor, né? Um impulsionador. Seja ele uma mentora, um curso, um livro. Às vezes, por livro também a gente viaja, né? E chega até isso. Mas a ideia que você teve de virada aí foi por causa da sua consciência da crença e você soube deixar a crença de canto, falar, beleza, isso existe. Não é que você vai omitir. A crença, ela sempre vai vir, né? Porque você nasceu com isso. Deixou ali no canto e sobrepôs a Daiane que você precisava para continuar alavancando. Olha que bacana isso, né? O poder que a gente tem, né, de autoconsciência. Sim, e aí, respondendo ao questionamento que você havia feito sobre a comunicação, no ano passado, durante algumas atividades que eu acabei me envolvendo em um cenário político, eu percebi o poder da persuasão, o poder de se posicionar e conseguir, não é manipular, muitas pessoas têm essa visão, mas é fazer com que as pessoas te vejam da forma com que você quer. Então, a comunicação, a oratória e a comunicação entrou na minha vida porque eu percebi que eu precisava posicionar para o meu futuro e não para o meu presente, para o meu passado. Sim. Era o que eu estava visualizando e que eu tenho certeza que hoje eu posso falar que eu alcancei, né? Até uma das coisas que a gente identificou na mentoria era sobre dar o passo. E dar o passo que o universo... Dar o primeiro passo que o universo põe no chão. Conspira a favor. E durante esse processo eu busquei cursos para aumentar o meu conhecimento. Então, conheci o meu sócio, que é o Rodrigo Grifante. Nesse curso, então, nós percebemos que tinham coisas que faltavam na escola e que eu conseguiria agregar. Olha, que legal. Sim. E foi um curso que você iniciou por um insight da mentoria. Por um insight da mentoria, sim. E iniciei, e aí nós começamos a conversar, negociações, entrei na sociedade com ele. E a partir daí, mergulhei a fundo nisso e estamos deslanchando, inclusive, já temos imersões para Rio de Janeiro, Florianópolis, final do ano, Irlanda. Então, uau! É aquilo, estar em movimento. E nós subestimamos os pequenos passos. Verdade. E são os pequenos passos que fazem com que a gente saia de onde nós estamos para onde nós queremos chegar. Essa palavra que você falou é chave, né? Porque qual que seria o primeiro passo, né, gente? Que eu acho que nesse exemplo da Dai, ela ilustrou. O primeiro passo, o passo pequeno, é justamente você ir para a ação, né? A gente falou também no último podcast sobre isso. Muita gente não tira do papel o que pensa, o que traz. Eu acho que muita gente chega a desenhar até. Sabe o que vai fazer? Às vezes põe no papel, mas não sai. Por ter medo de não estar preparada. A Débora falou muito sobre isso. Por não acreditar, né? Por ter crença limitante. Então, assim, você deu um passo. Começou uma nova trajetória ali. Não sabia muito para onde ia levar. Eu sou comunicadora.
se identificou com uma fortaleza, né? Viu que era potente e falou, vou agregar mais ainda potência a isso, beleza? Foi atrás e a partir daí começou a abrir um monte de oportunidade. Então, esse negócio de dar o primeiro passo, o universo entende o quê? Ah, ela tá em movimento. Ela quer coisa nova, eu vou mandar. Né? O universo é bom pra gente. Deus é bom o tempo todo. Só que aí você tem que fazer um movimento. Né? Você falou bastante de fazer um movimento aí. E isso pode assustar. Por quê? Eu era uma pessoa extremamente perfeccionista. Então... Era? Ainda sou, gente. É um pouquinho, né? Tá mudando. E, além do medo, o perfeccionismo é a segunda coisa que mais bloqueia as pessoas. E as pessoas não se dão conta. Então, reconhecer esse perfeccionismo e falar, não tá perfeito, vai assim mesmo. Sou muito vai assim mesmo. Porque se nós não fizermos esse movimento, o universo pode mandar, você vai virar as costas e vai perder oportunidades. É isso. Então... É acreditar, né? É acreditar na sua própria potência. E agarrar a potência. E agarrar e fazer acontecer, né? Eu me vejo, agora que você falou isso, eu me vi muito quando eu comecei a lançar os canais, né? De redes sociais. Eu já era usuária, adorava rede social. Já postava bastante, mas assim, coisa nossa, né? Pessoal, bichinho de pelúcia, bichinho de estimação, essas coisas. E aí, na pandemia, que eu me vi ali querendo fazer uma coisa diferente, querer iniciar um projeto com mais tempo, né, gente? Todo mundo teve mais tempo na pandemia. O que fazer com esse presente, o mais tempo? Né? O que eu faço com tudo isso de tempo em casa? E aí eu desenvolvi e desenhei, inclusive o Café com Propósito foi desenhado lá, olha só, lá atrás, 4, 5 anos, né? E eu tô pondo ele agora numa oportunidade que eu tive pra acontecer. Então, por isso que eu falo de estar pronto. A gente comentou do inglês também, né? No último podcast, que foi igual pra você. A Day, ela tinha um cliente já, importante. Ainda tenho. Ainda tem um cliente importante que ela tinha uma oportunidade de visitá-lo fora do Brasil, mas não sabia se ia ser. Sabe assim? Ficou uma coisa meio que incerta. E ela teria, acho que depois de 3 meses, 4 meses, né? Que fazer uma visita porque ia ter uma feira internacional da empresa dela, né? Só que ia participar ali fora do Brasil. E ela perguntou pra mim, ela falou, olha, mas não é uma realidade minha, né? Agora, estudar o inglês porque eu nem sei se vai acontecer. Falei, olha, a minha sugestão é, começa e faz um intensivão pra acontecer. É o contrário, você começa, se prepara e o universo traz, né? Então, aí ela também começou o inglês por causa disso, quando eu dei essa visão pra ela, porque a gente tem que acreditar, gente. Eu vou dar um exemplo básico aqui, meu, tá? Eu sou gerente comercial, como sabe, atuante em mercado de multinacional. E, gente, eu recebo muita proposta, tá? Pra sair, inclusive, e eu olho o mercado. Toda boa profissional olha mercado. Não existe isso. Ai, nossa, eu sou fiel à minha empresa forever e eu vou estar traindo a minha empresa se eu for numa entrevista. Quem pensa isso tem um pensamento limitante, tá? Então, assim, eu amo a empresa que eu estou, mas não é por isso que eu não vou olhar a grama do vizinho. Desculpa, eu preciso saber quanto meu passo está valendo. Eu preciso saber se realmente eu, como profissional, estou à altura de outras empresas, outros segmentos. Eu me veria em outro segmento, em outro lugar? Será que eu tô posicionada aqui no lugar correto? Será que eu teria mais sucesso em outro lugar? Tudo isso são perguntas que a gente tem que fazer durante a carreira. Isso é você ser protagonista da sua carreira. Você desenhar os seus futuros passos, tá? Ou até não. Pô, não. Cria a consciência que é aqui o meu lugar. Olha que legal. Você saber. E aí muda tudo, né, no seu dia a dia. Você cria uma sensação de pertencimento que você não tinha antes e isso te dá motivação. É muito louco. Então, você tem que ir atrás, né? Por que eu acho que você começar um projeto enquanto ainda não tem visão do resultado que vai alcançar, ainda não é a sua realidade, é importante. Eu fui chamada para ser, para uma entrevista, para ser CEO, na verdade, a VP, né, de uma empresa de vinhos que vinha para o Brasil, né, uma empresa chilena. E eles queriam uma representante no Brasil, tava procurando uma opção de mulher, porque hoje, né, estamos em alta, graças a Deus. E o diretor era chileno e só falava, e só ouvia e falava espanhol. E o meu espanhol, gente, estava lá esquecido, né? Eu fiz 2 anos atrás, cheguei a namorar com um cara que falava, né, que era da língua, tudo. Então, eu tenho bastante contato, conhecimento, mas ficou lá, né? Se você não ativa, isso é
morre dentro de você. Então, língua é uma coisa que você sempre tem que estar, né? Línguas diversas. Você tem que estar sempre evoluindo, estudando, vocabulário, ouvindo, seja através de música, filme, estudo. Você não morre, tá? Então, o que eu fiz? Fiz um intensivão. Por isso que eu falei da dica do intensivão pra você. Então, eu fiz 2 meses de intensivo até esse diretor vir pro Brasil me entrevistar. E foi um sucesso, né? Porque consegui desenrolar. Você lembra, né? É muito louco. Você estudou um negócio 200 anos atrás, o negócio vem na sua cabeça como se fosse ontem. Só que você tem que reativar isso. E, na verdade, não fui escolhida, né? No processo. Mas, depois de 3 meses, a Localiza precisava de executivos para fazer impulsionamento das novas lojas, né, lá no México, né? Então, a Localiza, para quem não sabe, se internacionalizou pela primeira vez e estamos hoje com 20 lojas no México e estava formando a equipe para PJ, que é o que eu faço, né, aqui no Brasil, que é atendimento a grandes empresas. E eles queriam a nossa ajuda para alavancar o território lá como PJ e precisava de gente que falasse espanhol e inglês, né, gente? Porque você vai fazer os calls internacionais de empresas que são afiliadas aqui no Brasil e têm representatividade no mundo inteiro, os calls são em inglês ou espanhol, né? Você não tem escolha, você não vai falar português. Poucos falam português fora do Brasil. E eu fui uma das escolhidas para encabeçar esse projeto. Me envolvi, lógico, me joguei, porque ninguém escolhe você na empresa, você tem que se jogar. É assim que funciona. Eu me joguei, falei, me coloca nesse projeto. Comecei a fazer que nem louco, um monte de reunião. O nosso diretor viajou para lá para fazer as presenciais e a gente fazia em conjunto os calls. Então, hoje, por exemplo, semana que vem, vai vir, o meu nome foi super bem falado, foi super reconhecido, e semana que vem vai vir o primeiro grande executivo do México treinar com a gente, e eu fui escolhida para recebê-lo. Então, assim, é muito bacana você estar no momento certo com o que você precisa. O meu espanhol tava dormindo. Se eu não tivesse feito esse intensivão para um outro fim, que nem era para isso, eu não tava em destaque agora na empresa que eu estou. Então é muito louco como funciona isso, né? Voltando aqui a nossa conversa agora, né? Falei de mim pra caramba, eu me empolgo, mas eu acho que pode servir também de referência para todo mundo que tá ouvindo. Falar um pouquinho desse seu momento como comunicadora, né? O teu insight da virada de chave e o seu presente momento como comunicadora. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais para poder inspirar aqui nossos ouvintes. Uhum. O primeiro passo era identificar essa potencialidade. O segundo foi ter a coragem de sair da zona de conforto. Isso, a mentoria te ajudou nesses 2 passos, certo? Então, a mentoria te ajudou a ter o insight e a dar o primeiro... força pro primeiro passo, que quem dá o primeiro passo é a pessoa, certo? Sim. E nesse movimento de dar o primeiro passo é aquilo que o universo manda pra gente. Eu fui em busca de conhecimento e nessa busca de conhecimento surgiu um reconhecimento do Rodrigo Grifante, que hoje é meu sócio, para que nós levássemos vou até aproveitar e deixar o arroba Universo do Desenvolvimento, sigam lá, da Escola de Comunicação e Oratória, para levar isso não só para outros estados do Brasil, como para esse ano na Irlanda. Uau. Então, nós vamos ministrar treinamentos de comunicação e oratória para brasileiros. Tá bom. Então, nós já temos uma agenda Rio de Janeiro, Minas, Florianópolis, e agora indo, né, essa oportunidade de ir para fora do Brasil. E é só o começo, tenho certeza. E me fala, como é que você consegue hoje, porque você é igual a mim, CLT, né? Enfim, gestora numa grande empresa e também tem esse projeto lateralmente. Como é que é isso de você conseguir distribuir energia e tempo, né? E foco para as 2 coisas? Me conta um pouco desse desafio, porque é o que eu passo também, tá, gente? Então, eu queria ouvir de outra pessoa para eu poder corroborar também com isso. São escolhas, né? Então, no momento que eu decidi iniciar a mentoria, eu sabia que eu ia precisar enfrentar uma dupla jornada. E com isso, não precisa ser uma ruptura, e sim uma transição inteligente, tanto que o conhecimento, a bagagem, tudo que está envolvendo a UDD, o Universo de Desenvolvimento, a gente apelida carinhosamente de UDD, acaba agregando indiretamente a gestão dos projetos que eu faço com a empresa que eu atuo, né? Eu ainda estou atuando. Sim. Então, eu passei a conseguir identificar e potencializar pessoas que eu lidero com algo que eu estou fazendo paralelamente. E assim, é muita dedicação.
Não Claro. tem Não tem almoço de graça. Não tem almoço grátis. Não tem. Assim, às vezes, até na segunda-feira agora, eu vou palestrar para um grupo de empresários. E nós subestimamos muito, é o tema da minha palestra, inclusive, nós subestimamos os micromovimentos. E são eles que fazem com que a gente alavanque negócios, projetos. E eu falo agora propósito, né? Até o tema, café com propósito, tá tudo correlacionado, porque o seu propósito linkou com o meu, potencializou o que eu tinha adormecido, e isso fez com que eu consiga transformar a vida de muitas pessoas que estão ao meu redor. E é isso que me move. Eu descobri isso graças à mentoria. Ah, que lindo. Ficou lindo o depoimento. Obrigada. Até me emocionei, porque, na verdade, propósito, gente, é o que a gente... É uma coisa que está muito banificado, né? O que é o propósito? O propósito é o que a gente faz na nossa vida, tá? Em direção ao que você acredita. Isso é o perfeito significado do propósito. O propósito não vai cair no seu colo, ele não vai resolver a sua vida. São as atitudes que, através do que você sonha, você consegue concretizar. Né? Através de valores, através de cultura, através de conexões reais. Ela falou uma coisa muito bacana de microações, né? Microprojetos. Isso daqui é um microprojeto, né? O podcast Café com Propósito. Mas ele partiu de um sonho, de um projeto, de uma folha de caderno. Eu até mostrei aqui pro João, que a gente assinou ali essa parceria juntos, mas eu até mostrei quando que eu desenhei, tem até data e escrito isso, e ele me convidou, ele falou, vamos fazer, você é a pessoa certa para fazer um podcast aqui no meu estúdio, vamos fazer, aproveitando que a gente está com esse pacote todo de mentoria. Para quem não sabe, tudo isso que vocês estão vendo aqui faz parte de um processo de mentoria que eu faço, porque eu também invisto em mentoria, que eu acho muito significativo para a vida de qualquer pessoa. E eu queria, né, isso é mais uma pílula, né, do meu projeto aqui, e com certeza espero, né, que inspire muitas pessoas para que possam mover suas vidas através de microprojetos que podem resultar numa coisa muito maior que a gente nem sabe ainda. E um adendo que corrobora o que nós estávamos falando da mentoria. Os nossos propósitos normalmente estão ligados às nossas grandes dificuldades. Então, qual era a minha dificuldade? Identificar. Eu já sabia, eu sou, né? Boa em comunicação. Quando eu soltava os vídeos no ano passado, que eu precisei postar alguns vídeos e eu sou low profile, eu ainda tô nesse movimento de aceitação. E reconhecer essas dificuldades e a partir daí enfrentar, e é isso, e vamos pra cima e fazer acontecer. Você falou uma coisa que eu lembrei de um momento, quando você ganhou a sessão aqui, né? Pra quem não sabe, no meu plano Gold, você ganhou uma sessão de fotografias para se posicionar no LinkedIn e na parte profissional. E a Dai veio, né? Meio tímida também, tirou fotos excelentes e postou no Instagram. Eu falei, posta, coloca um textão, vê o que sai, né? De insight e tal. E ela fez a primeira postagem. Depois, acho que de uma semana ou duas, ela veio e falou pra mim, você não sabe o que eu já tive de geração de oportunidades a partir desse novo post, no meu posicionamento novo no Instagram. Assim, uma coisa simples, postou uma foto, fez um belo texto, né, com base no que ela acreditava, eu não lembro nem a frase agora, mas mudou o jeito como algumas pessoas viam ela. Isso já foi o bastante para ter novas conexões e abrir novos caminhos. Uma foto e um post. É muito louco o que gera, né? E tem gente ainda que acha que rede social é uma besteira, que não quer perder tempo com isso. Muita gente na minha empresa nem tem rede social, tá? Fica a dica. A minha empresa, né, localiza. Como vários do mundo corporativo, tá, gente? Eu tenho um vídeo falando sobre o dinossauro do mundo corporativo, é justamente por isso. É isso, você acreditar nas microações, que você falou várias vezes. E o dinossauro, é engraçado que as pessoas assimilam mulheres bonitas, ainda existe esse preconceito de mulheres bonitas não dominarem toda a capacidade, toda a inteligência. Então é algo disruptivo. A gente tá lá bem posicionada, bonita, inteligente, com todo o conteúdo e toda a bagagem, que inclusive é um comentário que eu fiz quando eu te conheci na festa, de nós aproveitarmos as oportunidades. Opa, peraí, a Adri não é só um rostinho bonito. Ela tem uma bagagem
excepcional que eu tenho certeza que vai trazer conhecimento e valores a agregar nos meus pensamentos, nas minhas ideias. Então, isso faz toda a diferença. Sim, muito bacana. É a gente se permitir ter esse campo de visão, né? Porque a gente tem mesmo preconceito, né? A gente, eu digo geral, né? Qualquer pessoa ali que olha uma foto, que encontra uma pessoa nova, você pode escolher várias coisas com uma nova conexão, né? Ai, nossa, menina metida. Já ouvi falar, né? Nossa, mas tem uma cara de metida que não sei o quê. Tá, mas aí, você conversou comigo para saber se realmente existe esse negócio de ser metida? Foi uma interpretação, porque de repente eu me visto de uma forma imponente, de repente eu tenho um rosto que não sei, que intimida, às vezes, eu não sei. A pessoa pode achar o que for, mas você tem que se aprofundar naquela conexão e entender que aquilo, ninguém entra na vida de ninguém por acaso, né? Você pode deixar passar, isso é muito comum, né? Às vezes a gente tá distraída, a gente tá nervosa, a gente não tá nem a fim de conversar, mas você pode também aproveitar aquilo, né? Que foi o que a Dai fez. E entre as mulheres existia muito isso daquilo da competição. E eu percebo que agora tem um grande movimento do apoio, do incentivo. E você é uma dessas mulheres, eu também sou, que incentiva outras mulheres. E eu acho importante manter e ter essas pessoas perto da gente. Com certeza. Acho que cada vez mais existe essa colaboração, né, entre mulheres. Eu participo de vários grupos de mulheres e também grupos mistos, tá? Mas eu sinto que no de mulheres tem um propósito tão lindo por trás, que né, desde a nossa época de antes, uma amiga me mandou um print, gente, que até 1962, acho que é essa data, a mulher tinha que pedir permissão pro marido, por lei, para ter autonomia para algumas decisões, como, por exemplo, viajar. Então, gente, desculpa aqui, é uma coisa tão recente, 1962, tá aqui, né? Eu espero ter acertado a data, senão eu corrijo ali com o print. Mas uma amiga mandou isso, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como a gente evoluiu. E isso se dá à nossa colaboração, né? A gente se vê como pessoas do mesmo time e não contra uma e outra. Eu até tinha mencionado com a minha no meu último podcast, as conversas que não são gravadas, né? Mas falar que eu sempre saí com muitas mulheres do lado, né? Seja em times de trabalho, seja em times de... seja em amigas, numa festa, num bar. E eu nunca me inibi por conta de competição. Então, assim, eu tenho amigas lindíssimas, bem-sucedidas, mulheres chiques, mulheres elegantes. Tenho também amigas que não são tão bonitas, mas tem muito por dentro a agregar. Eu acho que eu tenho muito orgulho do meu ciclo social hoje. E eu nunca tive problema de andar de bando. E eu via mulheres assim, Adri, eu não ando com você porque você anda com muita mulher, cara. Aí, pô, né? A pessoa fala, pô, eu vou sair, o que eu vou ganhar ali? Ninguém nem vai olhar pra minha cara. E não é assim. Eu acho assim, você tem que ter consciência do seu poder. Porque não é só aparência, gente. Você troca ali meia dúzia de palavras com alguém, você já sabe se a pessoa tem a agregar alguma coisa ou não, né? Então, assim, você tem que enxergar muito mais. Eu não ando com um monte de mulheres porque eu não quero ser escolhida. Se um homem vem nos abordar e não me escolhe outra pessoa, não era pra ser aquele cara pra mim. É isso que eu vejo. Não assim, porque a menina que tá do meu lado é mais bonita, eu vou me sentir mal. Então, você entende que é uma crença que a gente mesmo tem que trabalhar, né? Essa pessoa, essa mulher que fez essa colocação pra mim, que são várias, tá? Não são uma só. Ela tem que trabalhar algo dentro dela e se acreditar, né? E olhar para a concorrente, né? E falar, o que essa mulher maravilhosa, né, tem a agregar? Eu admiro mulheres que são mais que eu. Eu acho que, na verdade, todo mundo é um pouco mais que eu e menos que eu, né? Então, o que é isso? A gente tem sempre o que agregar em alguma parte. E eu percebo que as pessoas que fazem conexão vão em busca disso. Vão em busca de alguém para agregar. Ninguém tá ali com alguém para não agregar, entende? Então, assim, são pessoas que têm interesse em comum. Alguma coisa que você admira, né? E a pessoa te admira também. Uhum. E aquilo une pessoas. Então, vamos aproveitar, gente, sabe? Mulheres, vamos admirar, vamos patrocinar, né? Ali, quando você vê uma mulher começando um novo projeto, trocando de carreira, tendo um filho, com medo, né? Do que vai ser do dia seguinte, apoie. Só isso, né? Que a gente precisa de apoio. E é aquilo da humildade, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais a nossa régua sobe. Mas alguém
sempre tem algo para ensinar pra gente, independente do conhecimento que essa pessoa tem de vivência, às vezes buscado em teoria, sempre tem alguma coisa para compartilhar que vai agregar. Sempre, com certeza. Bom, Dai, a gente tem mais uns minutinhos. Eu vou fazer mais 2 perguntinhas e depois a gente vai pro nosso ping-pong, tudo bem? Combinado. Bom, eu queria que você explicasse mais um pouco sobre o seu projeto, né, que você está desenvolvendo no seu Instagram, e qual a proposta, né, que te inspira para desenvolver esse projeto. Para responder essa pergunta, eu vou começar pela dor, porque foi a minha. Eu era acostumada a fazer reuniões com muitas pessoas e nunca travei. Mas no momento que eu tive que fazer uma apresentação para um número maior de pessoas, eu travei. Então, tem muitas pessoas que têm vergonha de falar em público, travam, e o medo das pessoas é falhar. Não tem medo de falar, é o medo de falhar. Então, na UDD, nós trabalhamos a oratória, a comunicação, o desenvolvimento pessoal. Inclusive, você que partilha dessa mesma dor, vou aproveitar e deixar meu Instagram, @falacomadai. Me chama lá no direct que eu vou conversar com você, entender as suas dores, para a gente resolver esse problema. E, por último, infelizmente, está acabando aqui o nosso bate-papo. Queria que você desse uma dica, né? Inspirasse através da sua própria experiência. O que você poderia falar para quem passou por o que você está passando, né? Por essa fase antes da mentoria de estagnação, de estar no piloto automático. Qual que é a dica que você daria, né, para uma pessoa que está ali na fase 1, né? Antes de você passar por toda essa transformação? Eu diria que nós temos 2 caminhos. Fazer isso sozinho, ao qual a gente leva muito mais tempo e talvez não chegue às respostas que a gente precisa. E outra é com a ajuda de uma especialista, né? Sou muito grata ao trabalho que você fez comigo. Então, dê o passo. Se permita, dê o passo. Porque você ficar onde você está, por mais que você busque conhecimento, pesquisas e estudo, você ter alguém que já passou pelas dores e tem visão de mercado, de negócios. Eu falo até que eu tinha um pouco de... Ai, que saco. Vou ter que contar a minha história, vou ter que compartilhar tudo, um pouco de impaciência, porque eu sou da ação. Eu gosto da prática. E com a sua mentoria, a gente não ficou na teoria. A gente foi para a prática, a gente foi para a arena. Então, quando a gente vai para a arena e a gente pode sangrar, eu falo que durante a sua mentoria eu realmente sangrei. Eu sangrei as minhas dores, você viu as minhas forças e você conseguiu me municiar para seguir na arena da vida, né? Que lindo. E isso potencializou o que eu já tinha. Então, a minha mensagem para quem tá pensando, tá nessa zona, nessa indecisão. Só vai porque vale a pena. Não, e encurta o caminho, né? Igual você falou, você pega uma mentoria, te passa alguns capítulos na frente, né? Do que você quer. Às vezes um projeto tá lá atrás, você consegue por meio de um insight, de um empurrão, colocar na frente, ou até de uma conexão que a pessoa que você escolhe tem, né? Às vezes é isso. E dá um impulso muito maior do que você imaginava, né? Então, vamos pro nosso ping-pong? Bora. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a presença aqui. Muito obrigada por tirar aí esse feriado, né, pra vir aqui. Eu acho muito agregadora essa troca, tanto minha, né, com você e vice-versa, e as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que a gente veio no mundo para servir e compartilhar. E isso, o meu podcast, Café com Propósito, ele faz parte disso, do compartilhar. E eu queria fazer um ping-pong pra você, assim, das palavras, né, que eu gosto, assim, essenciais. E o que vem quando eu falo essa palavra de insight e de resposta na sua cabeça, tá? Vamos lá. Sucesso. Transição. Desenvolvimento pessoal. Redefinição. Sonhos. Infinitos. Comunicação. UDD. Boa! Esperança. Hoje. E propósito. Transformar. Bom.
Obrigada, Dai. Muito obrigada por ter vindo. E para vocês que ainda não conhecem o meu método Gaia, vou deixar um link aqui de explicação sobre o que se trata, né? Este método, essa mentoria, todas as etapas, né? As aulas, as ferramentas. Eu acho que qualquer dúvida ainda, se você tiver, né? Medo, né? Como a gente falou muito aqui, supere esse medo, fala comigo. Eu estou à disposição para poder conversar e te puxar para uma mentoria que pode mudar a sua vida. Esse é mais um episódio do Café com Propósito. Se você gostou desse podcast, se inscreve no meu canal para acessar os outros e para a gente ficar em contato. Fica à vontade de curtir, deixar um comentário, salvar, mandar para o seu amigo, porque aqui o que é importante é o compartilhamento. Um beijo.